Oi, galera, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra gente iniciar um novo assunto do trimestre, e vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer nesse segundo trimestre. Então, vai ser um segundo trimestre atípico, assim como foi metade do primeiro trimestre, tá? E aí nós daremos início a uma matéria nova. A matéria, a a abordagem desse trimestre vai ser sobre videoclipe. Galera, vocês já devem ter visto inúmeros videoclipes. Como que era uma febre isso? Hoje existem os videoclipes, mas não é uma febre como era antigamente. Existe um canal de TV que era a MTV, que era um canal que falava, que passava muitos videoclipes, que principalmente lançamentos. Então, a MTV ela era meio que um canal de TV que falava, que passava muitos programas de videoclipe, tá? Na minha, que é que é mais pra minha época, pra minha idade, que eu sou da geração dos anos 90, 2000. Então, eu comecei a ver videoclipes pela MTV. Bom, vamos falar um pouco da onde surgiu o videoclipe. Tá? O videoclipe ele surgiu num filme que foi feito em 1980. Então, esse termo ele surgiu nesse filme, tá? Mas começou a ficar muito, muito, muito conhecido justamente no século XX com a referência da banda Beatles. Então, os Beatles eles começaram a impulsionar esse momento, essa febre que era o videoclipe, tá? Então, esse gênero justamente ele surgiu para, de certa forma, mostrar um entretenimento para a galera conhecer a história da música. Então, muitos videoclipes, eles contam, de certa forma, a história dessa música, da música, do que do que significa aquela música, tá? E os Beatles, eles foram os primeiros a investir em algo que parecia um videoclipe, tá? Eles faziam, apareciam em TVs, às vezes um videoclipe ele não é necessariamente uma produção cinematográfica. Ele pode ser uma gravação de um show que foi feito, tá? Por exemplo, na MTV tinha muitos acústicos e o videoclipe geralmente daquela música era direcionado justamente ao, ao artista, aquela música, aquele show que ele fez, aquele acústico, por exemplo. Então, o marco do lançamento do videoclipe teve os Beatles, que deu esse impulsionado ao videoclipe, mas o marco que foi o lançamento do Bohemian Rhapsody, que é do Queen. Esse foi considerado o primeiro videoclipe produzido com o objetivo de lançar um disco em específico. E foi uma das principais músicas do Queen que fez o maior sucesso. Então, a importância do videoclipe, muitas vezes ele traz isso, de contar uma história, de contar o que o artista, o que o espectador quer passar com aquela música. E aí, fora os fãs que se reúnem para ver o lançamento de um videoclipe. Então, a gente consegue ter esse marco nessa música. E aí, como eu falei, o auge da estreia do videoclipe foi na MTV. Hoje a MTV é um canal fechado, mas na minha época, lá atrás, não muito tempo, mas faz um tempinho, a MTV ela era um canal aberto e ela lançava os videoclipes. Existiam programas que faziam, que mostravam esses videoclipes. E tinha alguns que faziam, por exemplo, top 10 dos videoclipes, quais eram os principais videoclipes que estavam sendo a explosão do momento, tá? Isso surgiu na década de 90 e começou com vários artistas, por exemplo, Michael Jackson, que fez muito sucesso
com os videoclipes dele, principalmente o Thriller. O Thriller é um videoclipe muito comprido, tá? No Michael Jackson, um dos videoclipes mais compridos que existe. Ele tem duração de 10 minutos, mais ou menos, tá? E aí, é um videoclipe que conta a história lá de um monte de pessoas que estão no processo de virar zumbi. É muito interessante para vocês verem, uma produção que é antiga, mas que foi muito legal, tá? E aí, o YouTube ele foi começando a lançar, né, essa ideia do videoclipe. Então, hoje a principal ferramenta de videoclipes é o YouTube e o Vevo, que é uma ferramenta de videoclipe, tá? Que muitos artistas também investem, que de vídeo também. Então, a principal que nós conhecemos é o YouTube. Hoje a gente consegue ter acesso fácil a um videoclipe apenas acessando o YouTube e o nome da música, tá? Bom, isso é um resumo básico que a gente vai ver no trimestre. A gente vai trabalhar com o videoclipe em cima de como atuar, como fazer algo que tenha ligação com a atuação, com essa questão teatral em cima de um videoclipe, tá? Isso é o que faremos esse trimestre. Vou colocar para vocês, vou disponibilizar no Schools a videoaula, essa videoaula. Vou também disponibilizar o conteúdo, tá? Da matéria, do videoclipe. E vou colocar uma atividade lá para vocês, tá? Acompanhem tudo. Semana que vem nos vemos no Teams, para me dar uma ênfase maior a esse assunto, tá? E é isso. Um abraço virtual, galera. E até o próximo encontro. Beijo.